Pai, novamente nós clamamos ao Senhor, Tua bênção, Tua direção e a Tua inspiração. Fala conosco, ó Deus, traz seu recado, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesta hora. Tira todo embaraço, tudo que atrapalha, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Nós estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens sobre vida abundante. Uma série de mensagens baseada no livro de Josué. Quem é bastante tempo de igreja aprendeu que Josué é um livro histórico. Só que na Bíblia, querido, não tem nada por acaso, não tem nada lá só para você saber a história. Sempre tem uma verdade espiritual envolvida em cada parte da Bíblia. Então, o livro de Josué, apesar de ser um livro histórico, tem também um fundamento sobre a nossa vida espiritual. A história do Êxodo é uma ilustração, uma alegoria da nossa salvação. Lá em Corinto, na carta aos Coríntios, Paulo fala que a passagem do Mar Vermelho foi o batismo do povo. Então, a salvação é representada pelo Êxodo e Moisés é assim uma figura, um tipo, uma ilustração de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a conquista da terra prometida, que é narrada no livro de Josué, é uma ilustração do nosso processo de vida cristã, do nosso processo de santificação. E a conquista aí é a conquista do Espírito Santo em nós, que nós nos convertemos e há um processo de santificação, onde Deus vai conquistando todas as áreas da nossa vida. E Josué é uma ilustração da pessoa do Espírito Santo. Lembrando que são fatos históricos reais, Josué e Moisés não são nem Jesus nem o Espírito Santo, mas eles representam, eles são um tipo, uma figura, tá bom? Então, dentro desta série, nós já vimos 6 mensagens, hoje é a 7ª, e o que nós vimos nas mensagens anteriores, tá? Pode colocar aí, Luciano. Vimos a necessidade de contato permanente com a palavra de Deus, foi a primeira palavra. Depois vimos a necessidade de mapear as nossas áreas de debilidade, vimos lá sobre os espias. Depois vimos a necessidade de arrependimento, a travessia do Jordão, e de fé, a construção dos 2 altares. Depois vimos a necessidade de estabelecer aliança com Deus. Depois vimos a necessidade de vencer áreas de derrota. A aliança foi representada pela circuncisão e vencer as áreas de derrota foi representada pela aquela história de Acã, quando ele contaminou o povo com seu pecado. E depois vimos, semana passada, o perigo de alianças malignas e como neutralizar aquela história do povo de Gibeão que enganou Josué e o povo, não é? Então, nós vimos a aplicação espiritual de cada uma dessas situações para a nossa vida diária e que foram fatos reais, estão no livro de Josué. Hoje, queridos, fechando a série, nós vamos ver por quê, qual é o motivo, qual é a razão, qual é o propósito de termos uma vida abundante. Aí você vai perguntar assim, ué, pastor, mas não é óbvio? Por que a gente deve ter uma vida abundante? Parece óbvio, mas nós vamos ver que é mais do que normalmente se pensa, tá? Há um valor, há um motivo, há uma razão, há um propósito para o Senhor nos abençoar. E nós estamos recomendando, se você ainda, pode voltar, se você ainda não leu, não comprou, fica aqui o apelo para que você compre este livro aí. Tudo que nós falamos aqui, nós não pegamos tudo que está no livro, o livro apenas nos ajudou a preparar algumas coisas. Nós pegamos as mensagens direto da Bíblia e o livro nos ajudou a entender várias coisas, tá? Agora, o livro tem muito mais do que foi apresentado aqui nessas séries. Então, eu recomendo que você leia esse livro aí, Josué, Manual da Vida Abundante. Quem escreveu foi o pastor Marcos Borges, conhecido como Cote.
Ele tem um ministério muito especial na área de cura, de libertação. Também é líder da base de Jocum, em Almirante Tamandaré, perto de Curitiba. É um homem de Deus. Já esteve hospedado na minha casa. Nós, uma vez, o trouxemos em Jacareí para dar palestra lá. E eu estive 26 dias lá na base da Jocum, no Paraná, sendo ministrado por ele e pela equipe dele. Foi muito especial na minha vida. Recomendo que você leia este livro. Aliás, ele tem vários livros, todos bons, todos muito bons. Abre ali no site da editora Jocum e você vai conhecer o trabalho dele. Vamos então para a nossa mensagem. Se você quiser manter a sua Bíblia aí. Aliás, hoje a gente não vai usar direto o texto de Josué, vai nos inspirar no final. Mas preste bem atenção, quiser anotar alguma coisa, depois quem quiser essa mensagem completa, a gente pode enviar pelo WhatsApp. A pergunta é: qual é o sentido de uma vida abundante? Por que é que Deus quer nos levar a uma vida plena e abundante? Será que é apenas para que você se sinta bem? Será que é apenas para você ser abençoado? Certamente que isso é verdade, mas Deus nunca faz nada apenas para cuidar de uma pessoa ou apenas para abençoar egoisticamente uma pessoa. Tudo que Deus faz está dentro de um projeto maior. E sempre que Deus abençoa alguém, Ele quer que esta pessoa, uma vez sendo abençoada, ela se torne uma fonte de bênçãos para outras pessoas. Quando eu era criança, eu não conseguia entender o Salmo 23, quando diz assim, que o cálice deve transbordar. Na minha mente de criança, era uma coisa errada, porque todo copo que transbordava na minha casa, minha mãe brigava, a gente deixava, às vezes, o suco demais, transbordar o café, e na minha cabeça, transbordou, está errado, vai estragar, vai sujar. E eu não entendi esse negócio de cálice transbordar, mas o sentido ali é que você será cheio do Espírito, e tão cheio que vai começar a transbordar. O óleo é símbolo da presença do Espírito. E esse transbordar vai alcançar outras pessoas. Então, Deus não abençoa você e ninguém apenas para que você se sinta bem. Deus sempre tem um propósito, Deus sempre tem um projeto em nos abençoar. Eu gosto muito do livro Uma Vida com Propósito. Tem o texto inicial daquele livro que o pastor Rick Warren fala sobre o propósito da vida. Ele diz assim, está no livro Uma Vida com Propósito, também recomendo que você compre e leia. Diz assim, você não é um acidente, sabe por quê? Seu nascimento não foi um erro, sua vida não é obra do acaso. Você pode até mesmo ter nascido sem ter sido planejado por seus pais, mas seu nascimento estava nos planos de Deus. Deus não ficou surpreso com seu nascimento. Pelo contrário, Ele esperava por você. Porque antes de ser concebido pelos seus pais, você já havia sido concebido na mente do próprio Deus. Você foi feito por Deus e foi feito para Deus. E por isso, se você está vivendo longe dele, você está vivendo para si ou para os outros, não para Deus. E nunca será plenamente feliz e realizado. Deus planejou você com cuidado e carinho, planejou seu nascimento, planejou como a sua vida deve ser, planejou sua missão neste mundo, e Ele planejou também o seu destino eterno. Detalhe, Deus planejou. Se você vai viver isso ou não, é decisão sua. Mas Deus tem planos e propósitos para a sua vida. Então, quando Deus nos abençoa, Ele faz isso dentro dos projetos, dos propósitos, dos alvos, da missão que Ele tem para as nossas vidas. Por que uma vida abundante?
para cumprir os eternos propósitos de Deus. Então, vamos rever esses propósitos e ver como isso se aplica em uma vida abundante. Então, vamos lá. Para viver uma vida abundante, primeiro, seja um adorador. Seja um adorador. O texto de Apocalipse 4:11, na linguagem de hoje diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Deus, tu criaste todas as coisas, é para o teu prazer que elas existem e foram criadas. Eu tentava definir adoração, e era muito difícil, e não é fácil definir adoração. Então, uma imagem veio em minha mente que me ajudou a definir a adoração. Pastor Eliezer, cadê a Isabela? Isabela está aí? Cadê a Isabela? Chega aqui, Isabela, por favor. Você, Eliezer, fica aqui. Muito bem, fica aqui na minha frente, aqui, por favor. É pai e filha, tá? Muito bem. Chega aqui. Eliezer, você ama essa menina? Muito, muito, muito? Isabela, você ama seu pai? Muito, muito, muito? Então dá aquele abração assim, de pai e filha, ó, salva de palmas, aquele beijo de máscara. Agora olha só, gente, imagine figurativamente que Eliezer é Deus, ilustrativamente, e que a Isabela é a igreja do Senhor. O que é adoração? Adoração é isso aí, um abraço, de novo, abraço, ó, isso é adoração, tá? O que Deus quer conosco? Obrigado, queridos. O que Deus quer de nós e para nós? Ele quer isso. Quem tem filho aqui? Levanta a mão, quem tem filho? O que você foi arrumar filho? Para quê? Filho dá trabalho, filho dá despesa, filho às vezes aborrece, vai dizer que não, aborrece sim. Não é? Às vezes o filho sai do rumo que a gente queria que ele estivesse, mas ainda assim nós os amamos profundamente. Alguns querem tanto filho que gastam dinheirão, né? Faz tratamento e tudo para ter filho, não é? E ter filho é bom. Eu já criei um, ele está com 33 anos, é bom. E a gente falou para ele, Gabriel, foi tão bom criar você que a gente faria de novo. O que é adoração, gente? Adoração, basicamente, é um relacionamento de amor com Deus. A gente tem ideia de adoração, o tempo aqui de cantar, de bater palma, de levantar as mãos. Isso também é adoração, é claro. Mas não é só isso. Adoração é relacionamento com Deus. Você pode ter um relacionamento sozinho com Deus. Você pode ter um relacionamento na sua família, na igreja, em todo lugar. Por quê? Porque a adoração é dar prazer para Deus. O texto diz isso, né? Ele criou tudo para o seu prazer, não é? Adoração é um estilo de vida. Olha só, Romanos 12:1. Diz, se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Adoração é muito mais do que rituais, não é? Do que uma liturgia de culto, do que algumas atividades na igreja, porque quando você só faz essas coisas sem relacionamento com Deus, o nome disso é religiosidade. O que é religiosidade? É quando Deus já saiu da história e você continua praticando atos religiosos. Você vem na igreja, você canta, você entrega o dízimo, você pode até servir algum ministério, mas quando isso acontece sem contato, relacionamento com Deus, o nome disso é religiosidade. E a Bíblia diz que Deus abomina a religiosidade. Tem um texto, se eu não me engano, lá em Isaías, eu não lembro qual dos profetas, mas que Deus fala assim, eu estou cansado dos seus sacrifícios, eu estou enfadado dos seus sacrifícios, porque vocês me sacrificam animais, mas o coração está longe de mim.
Eles faziam tudo certinho conforme a lei mandava, mas o coração estava longe de Deus. Quando você pratica atos religiosos, até mesmo com boa intenção, mas não tem mais contato com Deus, não é mais um gesto de adoração, o nome disso é religiosidade. E Deus quer verdadeiros adoradores. A mulher samaritana perguntou para Jesus, onde devemos adorar? No Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? E Jesus sabia que ela estava ali, uma discussão antiga entre samaritanos e judeus, sobre onde era o lugar do templo. E Jesus falou assim, não é nem aqui, nem em lugar nenhum que você pensa assim. Ele falou assim, o Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, seja um adorador. Tenha um relacionamento de amor com o Senhor. Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Que você não se alegra de verdade? Você vem no culto, vem no culto, vem no culto, vem no culto, mas está faltando aquela alegria, aquele sentimento, aquela coisa diferente. Busque isso. Seja um adorador. Deus quer te abençoar e a sua vida ser abundante para isso. Então fica aqui o recado. Adore a Deus com seu corpo, alma e espírito. Eu creio que tem esse slide. Adore a Deus com seu tempo, talentos e tesouros. Adore integralmente com quem você é e adore integralmente com o que você tem. A adoração é o ser e o fazer. Tá bom? O que você é, corpo, alma e espírito, o que você tem, seu tempo, seus talentos, suas habilidades, seus dons e seus tesouros, sua renda, seus bens, seu patrimônio. Entregue tudo para o Senhor, isso é a adoração. Em segundo lugar, para viver uma vida abundante, mantenha comunhão com a igreja. O que é comunhão? No original, comunhão é ter coisas em comum. A ação de ter coisas em comum é comunhão. E o que significa isso em nossa vida cristã? Significa dizer que além de relacionamentos profundos com Deus, nós teremos relacionamento profundo com o nosso próximo, com as pessoas ao nosso redor, próximas de nós. Isso é o que Deus quer. E isso acontece no contexto cristão, em grande medida, na família de Deus. Deus criou famílias naturais e famílias espirituais. A igreja é a família de Deus. Lá em 1 Pedro 1,3, a parte B, diz: Deus nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora já somos membros da própria família de Deus, na tradução da Bíblia Viva. Então, Deus nos criou para viver em comunidade. Comunidade é ter tudo em comum. Irmãos, uma coisa interessante é que tanto a família natural, pai, mãe e filho, quanto a igreja, né, o noivo, a noiva e os filhos, que somos nós, eles são o retrato da imagem e semelhança de Deus. Deus é um só, mas ao mesmo tempo Deus é uma comunidade. É um mistério da fé, não tente entender, é um mistério da fé. Deus é um só, mas ele é um só em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está na nossa escola bíblica Identidade está aprendendo isso profundamente, né? Está aprendendo sobre o que é a Trindade. Vai ver depois com detalhes cada uma das pessoas da Trindade. Deus é uma comunidade. Deus nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve em comunhão com Ele mesmo. O Pai em comunhão com o Filho e o Espírito com o Pai e o Filho com o Espírito e o Pai. Sempre uma comunhão eterna. Aí, Deus que já estava na comunhão, Deus que é autossuficiente, ainda assim quis ter mais filhos. É igual você que casou, você não precisa de filho. Você pode viver sua vida de casado ou de solteiro sem filho. Não precisa. Você vai continuar trabalhando, estudando, tudo mais. Mas você quer filho. Por quê? Você quer. Sabe por que você quer filho? Deixa eu explicar teologicamente por que você quer filho.
Porque você é imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus quis mais filhos, nós queremos filhos também. Bom, então, porque Deus queria mais filhos, Ele criou o homem. Criou os anjos e seres celestiais também, mas criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí, Ele nos ensinou que nós precisamos um do outro. Nós não podemos viver sozinhos. Gente, lá no Gênesis, lá no Éden, diz assim, Adão se sentiu sozinho. Para pensar, Adão tinha Deus. Ele tinha a perfeição. Era antes do pecado isso. Adão tinha tudo que o ser humano precisa, menos uma pessoa igual a ele. Ele tinha Deus acima dele, ele tinha toda a criação abaixo dele, os animais, tudo abaixo dele, debaixo do seu governo, mas não tinha ninguém como ele, igual a ele. E Deus colocou em Adão um déficit. Adão se sentiu só porque Deus queria que ele se sentisse só. E Deus disse, Adão, você vai se sentir só, porque eu não tenho para você o plano de você viver sozinho. Eu tenho para você o plano de viver em comunidade. Então, queridos, qual é o sentido de uma vida plena? O sentido de uma vida plena é viver em comunhão com as demais pessoas, dentro da família. Deus criou a família natural e Deus criou a igreja. É por isso que é um absurdo alguém dizer assim, posso ser um bom cristão na minha casa sem comunhão com os demais. Não pode. É a mesma coisa que você dizer assim, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Precisa. E é a vontade de Deus que você vive em comunidade. Tem alguns que têm um temperamento mais retraído, outros mais aberto, alguns que fazem amizade mais rápido, outros mais devagar. Não tem problema nenhum, tem personalidades diferentes. Eu e minha esposa somos muito diferentes. Ela faz amizade com qualquer pessoa, rapidinho. Ela se encosta, começa a conversar com a pessoa. Difícil, viu? Tem que me disciplinar. Com os amigos não, mas com quem eu não conheço, é um negócio. Mas isso não quer dizer que eu não valorize viver em comunidade. Eu valorizo muito. Precisamos da igreja. Precisamos de família. Você não pode ser um bom cristão sozinho, na sua casa. Isso é um absurdo, jamais diga isso. Quem fala isso está fora do plano de Deus. Fomos criados para viver em comunidade, em comunhão. E aí, qual é a parte prática disso? Culto, célula, ministério, eventos, como a vigília de amanhã. Então, não fique isolado, se envolva. E você que é um cristão mais experiente, está mais tempo na igreja, ajude quem está chegando. Se você vê um rosto diferente, vá lá, se apresente, cumprimente, abrace, diga que a pessoa é bem-vinda. Quantas histórias eu já ouvi de gente que chegou numa igreja, ninguém falou com ele, ele não voltou mais. E quantas histórias eu ouvi de alguém que chegou, foi bem recebido, foi amado, e ele voltou, e voltou, e voltou, e ficou. Nós precisamos praticar comunhão. Seja proativo. Eu, com a minha trava toda, sempre que vejo um rosto diferente, vou lá, cumprimento. Acho que é fácil para mim, ainda não. Queria ficar no meu cantinho, quietinho lá. Mas eu sei que é importante, então vamos praticar comunhão, tá? Não fique isolado, envolva-se. Terceiro, por que é que você foi criado para viver uma vida abundante? Para crescer e amadurecer. Deus não quer que você seja bebê na fé, crianção, o resto da vida, não. E nós estamos num tempo esquisito, gente. Tem adolescente de 40 anos vivendo na casa dos pais. Não tem? Tem adolescente de 90 quilos aí vivendo na casa dos pais. Então as pessoas estão perdendo a noção, alguns, de que tem que emancipar, tem que crescer, tem que voar.
Tem que crescer. Alguns na igreja querem ficar a vida toda neném. A vida toda querem que a gente carregue no colo, que dá leitinho. Tem o seu tempo para isso. Eu tenho muita paciência com crente novo, mas tenho pouca paciência com crente velho, manhoso. Difícil. Difícil. Dá vontade. Só vontade, né? Eu amo também. Romanos 8, 29 diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. O nosso modelo é Jesus, a estatura do varão perfeito, ou seja, aquela pessoa completa, que chegou na maturidade, que chegou a ser o exemplo, o modelo dos demais. Jesus é o modelo de quem eu devo ser, de quem você deve ser. Ele é o exemplo. Estude sobre a vida dele e você vai saber como você deve ser. Ele quer se tornar um modelo, ele se tornou o primeiro entre os irmãos. E nós chamamos esse processo de se tornar parecido com Jesus, chamamos de discipulado. O que é discipulado? É você se tornar um discípulo de Jesus, e o propósito do discípulo é se tornar igual ao seu mestre. Alguns até superam. De Jesus nós não vamos superar, mas devemos olhá-lo como nosso modelo. Agora atenção, discipulado é um processo. Ninguém fica maduro por causa de um livro, de uma mensagem, de um vídeo. Não. Discipulado é um processo. Não é algo que acontece no estalar de dedos. Quando eu era garoto, que eu queria ir para o seminário, eu sonhava que na minha vida de pastor, Deus iria me dar assim, umas mensagens mega blaster, sabe aquelas mensagens assim que arrasa quarteirão? Eu pensava, Deus vai me dar as mensagens, eu vou pregar, o povo vai cair, centenas vão se converter, vai ser o negócio. Aí eu aprendi que não é assim. De vez em quando acontece um negócio desse. Talvez alguns tenham esse ministério, mas o normal é um trabalho de todo dia. Trabalho de formiguinha, é um trabalho, não é um culto, não é uma mensagem, não é um livro, não é um vídeo, é um trabalho de todo dia que constrói um caráter, que constrói uma vida. Então você precisa ver como processo. Também é um processo multidisciplinar, que envolve muitas coisas diferentes. Envolve pregação, célula, escola bíblica, campanhas, mentoria, testemunho, livro, vídeo. Não é uma coisa só. Porque tem gente que fica só numa coisa. Por exemplo, tem alguns que acham que só ler a Bíblia vai se tornar um excelente cristão. Gostaria muito que fosse assim. Mas quando eu fui para o seminário, com 20 anos de idade, eu me escandalizei que eu vi teólogos famosos, super inteligentes, que não tinham vida com Deus. Eu me escandalizei. Como é que alguém pode estudar tanto sobre Deus e não ficar próximo de Deus? Os fariseus eram assim. O diabo é assim, gente. É o maior dos teólogos, é o diabo. Mas ele se afastou de Deus para sempre. Então, não é uma coisa só, mas é um conjunto. Claro que envolve também a leitura da Bíblia, mas envolve a comunhão, a adoração, envolve a oração, envolve estar presente. Tá? Discipulado também é um processo relacional. Acabamos de falar sobre isso. Você não vai crescer sozinho. Pastor, se eu ler bastante a Bíblia, ler livro, fazer treinamento online, não é? Eu não vou crescer? Vai, mas não vai crescer o suficiente sozinho. Não vai. Não vai. Você precisa do outro para você crescer. Você precisa da opinião do outro, da avaliação do outro, do estímulo do outro, da demonstração do outro, da correção do outro. E aí a gente esbarra num problema sério nas igrejas. Tem gente que, porque está traumatizada na sua história, às vezes teve um pai ou uma mãe que foram abusadores, rigorosos demais,
às vezes ela foi enganada, traída, maltratada, ela criou uma reserva contra os outros, especialmente contra a autoridade. E aí ela tem medo de se envolver, e aí ela se guarda, se tranca, e porque ela faz isso, ela cresce pouco. Porque você precisa do outro para crescer. Nós temos reunião da nossa equipe toda terça-feira. Acha que é fácil? É fácil, pastor Eliezer, ser avaliado? Pastor, não gostei disso, daquilo outro, tal, vamos mudar isso. Preparei o negócio, dei o maior trabalhão para fazer. Não ficou bom, não, vamos mudar. Mas eu aprendi que quase sempre fica melhor. Quase sempre fica melhor. Então a gente precisa aprender a viver nessa comunidade. Crescer precisa de relacionamento. Agora, uma coisa essencial. Ninguém cresce sem vontade de crescer. Não é automático. Olha, você pode vir 20, 30, 40 anos no culto, sentar nessa cadeira aí, ouvir aula, ouvir mensagem. Se você não decidir crescer, você não cresce. Diferente da vida natural, que normalmente se cresce automaticamente, na vida espiritual você só cresce se você quiser. Então tem muita gente que tem anos, décadas de igreja, mas ainda é criança, é bebê, é imaturo, dá trabalho para o pastor, dá vontade de dar umas palmadas, além do leite, dá vontade de dar pomada também, trocar fralda, porque é neném. Estava ouvindo um pregador dizendo que ele está aconselhando os casais, né, os mais novos, diz assim, tem hora que eu não sei se eu dou um conselho ou dou uma mamadeira para os dois. Porque são duas crianças reclamando de coisas básicas, não sabiam que iam passar por isso quando casaram? Ou achavam que ia ser conto de fadas? Casamento é uma construção, né? A profissão é uma construção, tudo isso é uma construção, é um processo, mas você tem que querer, tem que ter vontade de querer. Você não vai crescer a menos que você queira. Então queira. Aí vem o conselho, tenha a intencionalidade de crescer, envolva-se com as atividades da igreja. Seja parecido com Jesus. Nossa declaração de identidade fala disso, nos tornarmos parecidos com Jesus. Em quarto lugar, por que você deve ter uma vida abundante? É para você descobrir o seu molde ministerial e servir em um ministério. Lá em Mateus 20, 26, Jesus falou assim, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem. Filho do homem é a expressão do próprio Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que é que Deus quer te abençoar? Você pede, Senhor, me dá recurso, oportunidade, abre as portas, me dá saúde, vigor, me ajuda, né, a passar no vestibular, a passar no concurso, a conseguir vencer aqui na minha profissão, me ajuda, me abençoe, faz eu crescer, né, me dê um bom casamento, né, me dê uma casa, um carro, etc. Bom, para que é que Deus vai fazer isso na sua vida? Só para você ficar bem? Não. Deus vai fazer isso para que você use isso tudo para a glória dele e para servir outras pessoas. O verdadeiro sentido da vida é servir. Jesus falou isso. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Servo, não é? A vida ganha sentido quando nós trabalhamos para outras pessoas. Se você vive a sua vida cristã e você não está servindo em algum ministério, olha, você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa servir. Precisa ser voluntário em algum ministério. E se Deus está te chamando para liderar, lidere. A gente chama as pessoas para liderar. Não posso, pastor. Tem essa dificuldade. Tem outra. E eu vejo claramente que a pessoa tem condição, mas não quer. Porque está acomodado, porque tem outras prioridades. Deixa eu lhe falar bem sério. Não adianta crescer na profissão, não adianta ter uma família maravilhosa, não adianta você ter um monte de coisas boas se você não está servindo, está fora da vontade de Deus. Uma das coisas mais importantes da vida é servir.
E todos que servem têm ministério. A palavra serviço ou ministério na Bíblia é a palavra diaconia. Então, todos os que servem têm ministério, porque servir é ministério. E todos são importantes. Todos. Quem cantou e tocou aqui, quem está pregando, quem limpou essa igreja antes, quem chegou antes, abriu a igreja, preparou. Você sabia que veio uma equipe antes? Preparou tudo, arrumou o lugar para você, material que você pode usar, né? Gente chegou antes para ensaiar, cuidar do som, da imagem. Alguém preparou essa mensagem, preparou o PowerPoint, preparou tudo. Tem gente servindo nas crianças. Ainda há pouco nós tínhamos a nossa classe de membresia, a Escola Bíblica Identidade. Muita gente servindo, e ao longo da semana toda, gente servindo, trabalhando, se envolvendo. Para quê? Para abençoar você. Então não seja egoísta, sirva também. Não fica só recebendo. Criança que só recebe, à medida que cresce tem que trabalhar, tem que se envolver. E é só quem serve que é verdadeiramente feliz. Lá em Atos 20, 35, Paulo, citando as palavras de Jesus, diz assim: em tudo que fiz, mostrei-lhe que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, servir. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar você pode traduzir por servir, do que em receber, ser servido. Então, servir traz alegria. Há mais felicidade em servir do que ser servido. Agora, você só vai descobrir isso servindo. Ah, pastor, mas eu me aborreci. A pessoa com quem eu trabalhava abusou de mim, não é, me explorou. Não reconheceu meu trabalho. Gente, tem isso tudo. Tá? Faz parte do pacote. Tá? Faz parte. Quantas vezes as pessoas foram ingratas comigo? Muitas vezes, muitas. E graças a Deus eu esqueço. Entrego para o Senhor. Mas eu não vou parar de servir por causa disso. Não vou parar de servir por causa dos críticos, dos egoístas, dos abusados. Não vou. É claro que eu vou corrigir quando precisar. Mas eu não vou deixar de servir a Deus e a igreja porque alguém não reconheceu, criticou. Não vou. Se você tomou essa decisão, cuidado, isso é a cilada do diabo na sua vida. Não faça isso, tá? Sirva. E Deus prepara você para servir. Olha lá o que diz 1 Pedro 4,10. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Então, Deus nos deu capacidades. Para quê? Para servir. O conjunto dessas capacidades em nossa igreja, nós chamamos de molde ministerial ou molde do ministro, tá? A gente chama esse conjunto de capacidades de molde ministerial ou molde do ministro. Outras igrejas têm outro nome, aqui é esse, tá? E esse trabalho de descobrir o molde, de desenvolver, de servir, é desenvolvido em nossa igreja por uma gestão de ministérios. O que essa gestão de ministérios faz? Ela desperta para o serviço, ela descobre o molde, ela ajuda você a decidir servir, desenvolver o seu molde, direcionar ministério, dedicar e você depender de Deus o tempo todo. E, frequentemente, em nossa igreja, nós temos um curso aqui que fala sobre isso. Nós chamamos esse curso de curso molde do ministro. Coloca aí, molde do ministro. O próximo curso molde vai ser no dia 30 de abril. Geralmente começa às 4 da tarde, vai até às 9, 9h30 da noite. Tem apostila, tem teste de dons, de personalidade, de vocação. É uma conversa muito interessante. Em nossa igreja hoje, a área de gestão de ministérios, a base ministérios, é liderada pelo pastor Cláudio e pela Silvana. Pastor Cláudio, fica de pé, Silvana também, por favor. Esse casal bonito aí, ó, bonitão, ó. Você, ele não. Né? É bonito. Cláudio e Silvana lideram o nosso ministério de serviço, tá bom? Você pode procurá-los e a gente vai ter esse curso. Depois do curso tem a consultoria. Então fica aqui o conselho: descubra o seu molde ministerial e seja voluntário em um ministério. Não coloquei ali, mas vai mais uma.
Se Deus está preparando você para liderar, lidere. Eu estou meio assustado, gente, que a gente chama o povo para liderar célula, liderar ministério, e é um monte de desculpas. Na minha época, mais jovem, a gente dava cotovelada um no outro para entrar no time. Agora o povo está no banco de reserva feliz da vida. Dá um tempo. Desperta. Tá? Né, Eliezer? A gente cotovelava o outro para entrar no jogo. E agora a turma está feliz de ficar na reserva. De jeito nenhum. Sirva, trabalhe, se envolva. Aí você vai ver como é bom demais. E aí, gente, terminamos com o seguinte. A vida abundante tem qual sentido? Compartilhar o que recebeu. Jesus falou para os discípulos, depois de 3 anos e meio com eles, na ressurreição: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O Senhor nos deu uma orientação clara. Ele diz: vão e façam discípulos, compartilhem o que recebeu. Tragam mais pessoas para esse universo do que você recebeu. A vida abundante não é só para você. A vida abundante é para todos. Mas o povo está aí perdido no pecado, na imoralidade, nas drogas, na coisa ruim, na feitiçaria, na idolatria, no egoísmo. E você precisa dizer para ela: sai dessa. Você está morrendo nesse negócio. Stanley Jones disse que evangelho é um mendigo dizendo para o outro mendigo onde tem pão. É isso que nós fazemos, compartilhamos o amor de Deus. Deus está investindo em você. Você pode estudar, você está trabalhando, você tem patrimônio, você tem dons, você tem um monte de coisa. Para quê? Para compartilhar. E vocês aqui, todos vocês, estão entre as pessoas mais ricas desse planeta, sabia? Tem gente que não vai comer hoje. Muita gente. Milhões de pessoas não vão comer hoje. Tem gente que dorme no chão. No chão. Eu já visitei casa que não tinha um banquinho para sentar. Você tem uma cama gostosa, tem geladeira, não é? Ar-condicionado, ventilador, tem um carrinho para trazer você, não é? Você tem muito conforto. Você sabia que você tem mais conforto que os imperadores do passado? Eles não tinham o conforto que você tem não, viu? Não tinham. Eles não tinham Netflix. Não tinham computador. Eles não tinham o sofá gostoso que você tem. Então você recebeu muito de Deus. Você está entre as pessoas mais ricas desse planeta. Você pode estudar, você está trabalhando, você tem família, tem casa. Você é rico, meu irmão, minha irmã. Você é rico. E muito, muito mesmo. Então, compartilhe. Deus está investindo em você, compartilhe. E esse processo de compartilhar, nós chamamos de missões. Tá? Missões, basicamente, é compartilhar o amor de Deus e levar o evangelho para outras pessoas. Fica aqui a dica, então: compartilhe o amor de Deus, dê o seu testemunho de vida cristã, fale de Jesus e da igreja para outras pessoas, traga as pessoas para o culto, traga as pessoas para a sua célula, invista em compartilhar o amor de Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: a vida abundante, ilustrada no livro de Josué, é para todos. É para todos. Tá? Os mais de 7 bilhões de habitantes desse planeta, todos eles, se quiserem, terão uma vida abundante. Todos, sem exceção. Ah, não tem recurso para todo mundo. Deus vai dar um jeito. Se todos estiverem com Ele, vai ter. Vai ter. Mas não é automático. Não é automático. O povo costuma dizer: ah, todos são filhos de Deus. Não são. A Bíblia diz que se tornam filhos de Deus aqueles que recebem Jesus pela fé.
Então, não é automática a vida abundante. É uma batalha diária. É uma batalha contra o pecado. A vida abundante tem um nome, Jesus. Você precisa de Jesus. E Jesus, em sua vida, vai te dar capacidade para vencer essa batalha. Jesus falou, o ladrão, quem é o ladrão? É o diabo, seus demônios, os problemas da vida, né, os embaraços da vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante disponível para todos nós. Mas esta vida tem um nome, Jesus. Devemos ficar parecidos com Ele. Adorar como Ele adorou. Ter comunhão como Ele teve. Crescer como Ele cresceu. Servir como Ele serviu. E compartilhar como Ele compartilhou. Nossa igreja tem adotado uma declaração de identidade que diz que nós devemos ficar parecidos com Jesus, parecidos com Deus. Essa é a nossa identidade. Então, convido você a fazer isso. E o primeiro passo é arrepender-se dos seus pecados e ter fé em Jesus. Você que está nos visitando, tem aí um cartão na frente, na sua cadeira, no bolso. É um cartão de decisão. E você pode pegar, colocar seus dados para nós entrarmos em contato com você. E aqui diz qual é a sua decisão. Receber Jesus como Salvador, reconciliação, ser batizado ou transferência. Qual é a sua decisão? A sua decisão deve ser ficar perto de Jesus e ficar perto da igreja, que é a noiva. Lembra do abraço aqui? A noiva precisa ficar perto do Senhor, do Pai. Então, pega esse cartão, preenche, entregue na recepção. Você que está nos assistindo ainda na transmissão, no nosso site tem um cartão eletrônico desse também. Clica lá, preenche e envia e nós faremos contato com você, tá bom? E você que já recebeu Jesus como seu Salvador, qual é a dica? Após a conversão, pratique uma vida de comunhão com Jesus, vivendo seus eternos propósitos. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. Amém, queridos? Entendeu bem? Entendeu para que Deus quer te abençoar? Não é só para você ficar de boa, não. Deus quer abençoar você para que você seja uma benção. Deus quer abençoar você para que você frutifique, sirva, cresça, para que você viva os eternos propósitos que Ele tem para a sua vida. Por favor, fique em pé, nós vamos orar, depois a banda vai cantar. O culto ainda não acabou, tá? Ainda temos aí um final, vamos fazer uma intercessão aqui, mas eu quero que você nesta hora, coloque diante de Deus assim e pergunta, Senhor, desses propósitos, o que eu realmente tenho praticado? Estou adorando de verdade? Estou tendo amizade, comunhão com meus irmãos? Estou crescendo na fé? Estou servindo em algum ministério? Estou testemunhando do amor de Cristo? O que eu estou fazendo e o que não estou fazendo? E como fazer melhor? Pensa com Deus aí, enquanto nós oramos, tá bom? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Palavra que é eficaz, que penetra dentro de nós. Pedimos a Deus que esta palavra produza frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Multiplique. Aos que estão aqui, os que estão assistindo agora, os que vão ver depois, que todos recebam esta palavra e decidam vivê-la, praticá-la para a glória do Teu nome e para abençoar todos nós. Que cada um viva uma vida realmente abundante, cheio da Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Entre no nosso site www.ibjs.com.br. Lá você poderá conhecer melhor os nossos trabalhos e também nossos ministérios. Você pode também nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook.